E na semana passada a introdução foi a importância de relacionamentos saudáveis. E que boa parte dos problemas das pessoas, principalmente de ordem emocional, tem a ver com relacionamentos mal resolvidos. Gente que tem dificuldade, que se ofende, ficou magoada, ressentida. E que o único caminho para isso, fazendo um paralelo com a história de Deus e o homem, que é a história de um relacionamento que deu problema, porque o pecado trouxe problema para o relacionamento entre Deus e o homem, que a única maneira do homem restaurar esse relacionamento, ou de Deus restaurar esse relacionamento para com o homem, era por meio do perdão, que não tem outro jeito. Se não houver arrependimento e perdão genuíno, não há restauração dos relacionamentos. Então, o perdão ele é uma necessidade, e nós baseamos essa mensagem no texto de Efésios, no capítulo 4, quando diz, perdoando-vos uns aos outros. Então, a orientação bíblica para a igreja, para aquele que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, e que vai viver agora para expressar a glória de Deus, vai viver em comunhão com a igreja, ele precisa entender que o perdão deve ser uma prática de vida. Nós lemos, se você olhar lá, eu estou só aqui citando, quando Jesus é questionado sobre a questão do perdão, e Pedro vai para ele e fala assim, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Jesus fala, não, 70 vezes 7 no dia, ou seja, 490 vezes num dia. Como o perdão ele foi um assunto do ministério de Jesus. Por quê? Porque há uma necessidade de entender sobre isso. E a prática do perdão. Eu queria ler Mateus capítulo 18, versículo 1. Versículo 21 é justamente isso. É quando Jesus é questionado. E ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, se houver uma circunstância. Mas no capítulo 6 de Mateus, versículo 14, há algo interessante que ele diz assim, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Então Jesus, ele deixa claro que o perdão, ele deve ser uma prática, ele deve ser uma realidade, e é interessante como, e você vai encontrar isso várias vezes nas Escrituras, essa colocação, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará de vocês. Ou seja, o meu perdão, ele está condicionado com o perdão que eu dou. O receber perdão está condicionado no perdão que eu dou. Alguns podem se questionar e falar assim, pastor, mas a graça, onde está a graça nisso? A graça não é uma coisa que não tem nada a ver conosco, é de Deus? Sim. A graça é um dom que eu recebo de Deus, é favor de Deus e merecido, ou seja, não tem nada que eu faça para merecer. Mas o que Jesus está querendo ensinar aqui? Está falando de uma natureza do nosso coração. Como que eu posso dizer que eu me relaciono com Deus, que eu amo a Deus e que eu aceito o perdão dele, mesmo sabendo que eu fui um pecador, eu me arrependi, eu errei, e agora eu só consigo viver debaixo das bênçãos do Senhor, entendendo que não tem nada a ver comigo, foi Deus que fez isso por mim, porque Ele decidiu me abençoar e me perdoar, porque eu me arrependi e pronto, e eu vivo bem com Deus. Agora, por que a gente não consegue fazer isso uns com os outros? Por que nós não conseguimos perdoar as pessoas? Por que o pecado que eu cometi contra Deus, ele é minimizado quando eu coloco o pecado que o outro cometeu contra mim mesmo? Então eu falo, não, mas Deus é Deus, Ele vai perdoar porque Deus é Deus, mas eu não sou Deus, então eu não tenho obrigação de perdoar. E a questão é que a maioria das pessoas que tem dificuldade com perdão é que ele vive dando desculpas. São desculpas em cima de desculpas.
Todos nós sabemos que é necessário perdoar, que é preciso perdoar. Só que muitas vezes, aconselhando pessoas, eu já vi muitas justificativas a respeito do perdão. Porque eu percebo um engano até na vida de muita gente, e muitas vezes nós precisamos tomar cuidado para não cair nisso. Muitas pessoas, às vezes, para ela não responder a algo que Deus a chamou para fazer, para ela não fazer o que precisa ser feito, ela dá justificativas. E quem se justifica muito faz pouco. Então ela vive se justificando. E eu posso encontrar justificativas para tudo na vida. Mas justificativas não resolvem o meu problema. Então eu posso dar todas as justificativas para não perdoar alguém, como Deus teria toda a justificativa para não me perdoar. Mas não foi o perdão não foi nada a respeito de argumento correto ou incorreto. Foi uma questão de decisão do coração de Deus de me amar de tal maneira. Quando Deus decidiu amar a mim e a você, Ele poderia passar a eternidade se justificando, mas eles são maus. Mas eu dei oportunidade, veja lá. Foram eles que escolheram, a decisão foi deles. Mas Deus poderia passar a eternidade se justificando, mas Ele decidiu não se justificar, e Ele decidiu nos amar, a passar por cima dessas justificativas todas, para poder resgatar o homem, para poder libertar o homem. Porque o significado da palavra perdão significa libertação. Então, o perdão é uma necessidade. E ele gera uma prisão quando não o tem. Existe uma prisão sem muros. É uma prisão espiritual, é uma prisão emocional. E essa prisão ela tem um nome. Chama-se ressentimento, mágoa, ofensa. Há pessoas que são prisioneiras da ofensa, da mágoa. E todo prisioneiro, ele dá justificativa. Se você for numa prisão lá agora, e você começar a conversar com a maioria que está lá, provavelmente a maioria vai falar assim, não, eu fiz, mas eu vou te explicar por que eu fiz. E ele vai querer justificar. E muitos acreditam, por conta das justificativas que fazem, que eles não estavam tão errados assim. Tanto é que quando eles saem de lá, eles voltam a cometer o mesmo erro. Já percebeu? Porque na cabeça deles funciona. Porque não encara a verdade. Não, mas é que eu roubei, porque é o seguinte, né? Eu passei muita dificuldade na minha infância, e aí eu não podia comprar um tênis, meu pai nunca me deu nada, então eu achava por bem ir lá e roubar o tênis do outro. E tem gente que ainda cai nessa ladainha de conversa. Ainda acha que é tadinho, né? Um menino de 18 anos roubar um celular, matar uma pessoa, tadinho. Ele precisa de um celular também, né? Ele precisa fazer TikTok. É o que muitos estão falando hoje. É justificável. O roubo, o assassinato, o tirar a vida de uma pessoa. Eu preciso. Então veja, justificativas não resolvem problema. Quais são as desculpas? Vou falar algumas aqui. Não é justo. Então, quando às vezes somos confrontados, você precisa perdoar fulano, ciclano. Não é justo. O que nós precisamos entender é o seguinte, que perdoar não é justo. Mas esse é precisamente o sentido do perdão. O perdão não é fazer justiça. Se fosse justo, não seria perdão. Entendeu? Exemplo. Vou dar o exemplo da dívida. O Diogo deve para mim. Aí, qual que é o justo, o correto? O que é a justiça? Ele me pagar. Quando eu decido perdoar a dívida dele, falar, não, Diogo, estamos quites, resolvidos. Não precisa mais nada. Beleza. Há justiça nisso? Não. A única justiça que poderia ser feita era ele ter pago a mim, porque ele que me devia.
E eu poderia cobrá-lo na justiça. Por isso que a justiça intermedia essas coisas. Mas na hora que eu disse, está perdoado, não precisa me pagar mais nada, não houve justiça, foi só misericórdia. É um conceito. Quem está entendendo, diga amém. Então quando falamos assim, não é justo perdoar, porque a pessoa fez isso, tudo bem, mas Deus não está falando para você praticar justiça, Ele está falando para você praticar misericórdia. O que é misericórdia? Vamos entender o conceito de misericórdia. Vamos entender o conceito da graça. O que é graça? Eu recebo sem merecer. Diga, graça é quando eu recebo sem merecer. Então, se alguém me dá um celular de graça, alguém vira para você e te dá um iPhone 11, ok? Um bom presente para o Dia das Mães, vocês não acham, mães? Né? Bom presente para o Dia das Mães. Um iPhone 11. Aí você vai falar assim, nossa, mas o que eu fiz? Se for no conceito de presente, ainda é pouco para a mãe, né? Tem que ser um iPhone 25, só para pagar tudo que ela já fez por você como filho, né? Então, mas vamos supor que alguém chega na rua e fala assim, te dou um iPhone 11. A primeira coisa que você vai falar assim, mas o que eu fiz? Não, você não fez nada. Não, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, eu só quero te dar. Estou tão bonzinho hoje que eu quero te dar um iPhone 11. Aí você recebeu o iPhone de graça. Isso é graça. Você não merece, você não fez nada, você não pagou nada, mas você recebeu. Misericórdia é diferente. Misericórdia é quando você merece e não recebe. Exemplo. O Diogo descumpriu a lei. E aí, ele merece ser punido pela lei. Então, ele descumpriu a lei, ele quebrou a lei, agora porque descumpriu a lei diz que ele vai pagar tal preço. E aí, o responsável por isso, ele vai dizer, eu exerço misericórdia, ou seja, a lei diz o seguinte, eu tenho o poder de te punir, mas eu decido não te punir. Quem está entendendo o que é misericórdia? Misericórdia é isso. É quando eu tenho poder, a justificativa, a lei está do meu lado, mas eu decido não exercer a justiça, mas aí eu exerço misericórdia. Estou te perdoando. Quantos entenderam? Então muitas vezes questionam, eu não consigo perdoar, tenho dificuldade para perdoar, porque você quer perdoar no nível da justiça. Não. Agora, nesse momento, é exigir de você misericórdia. Quando Jesus estava na cruz, ele falou, Pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos ser mais misericordiosos. As pessoas são ruins. Sim, são. E eu não espero outra coisa disso. A natureza dela diz que é isso. O ser humano é mau por natureza. Ele tem uma natureza pecaminosa. Ah, mas eu conheço gente boa. Tudo bem, ela é boa, mas isso é uma graça que Deus deu a ela. Mas no fundo, a natureza dela é ruim. Todo homem está debaixo do pecado, está nessa condição. Então, quando alguém faz algo dessa maneira, eu não posso nem ficar muito espantado. Por quê? Porque é da natureza, eu não posso esperar. Eu não posso esperar perfume de cobra. Eu só posso esperar veneno de cobra. A cobra só pode me dar veneno, porque está na natureza dela picar e matar. Eu não posso esperar cafuné. Você nunca vai encontrar uma cobra que faz cafuné. A natureza dela é picar e matar. Está nela. O veneno está nela. Então, muitas vezes ficamos chateados, magoados, ressentidos, porque não entendemos a natureza do outro. Quando você começar a olhar para o outro, que ele tem uma natureza que é igual à sua, e que se não fosse Cristo, você também estava picando, envenenando muitos por aí, nós sofreríamos menos. Quem está entendendo, diga amém. Alguns falam assim, mas você não sabe. Esse não é o problema. Porque o outro pode ter magoado você.
mas o perdão é justamente o meio de curar a sua dor. Por que você precisa de perdão? Porque eu preciso do perdão. Porque toda vez que alguém nos magoa, alguém nos machuca. Quem vai sair dolorido da história é sempre quem sofreu o dano e não quem deu o dano. Voltando aqui. Eu dou um soco no Diogo. Nunca faria isso. Até porque ele é mais forte que eu e pode revidar. Eu dou um soco no Diogo. Eu estou com muita raiva. Eu dou um soco nele. Ele é uma pessoa calma, sensata, em paz. Tranquilo. Ele recebe aquilo, mas ele vai ficar chateado, sim ou não? E quem vai ficar com o olho roxo? Ele. Eu posso, claro, chegar nele e falar assim, eu perdoo, está com a cabeça quente, mas ele continua sentindo a dor. Então, por isso que ele precisa liberar o perdão para mim, de fato. Por quê? Porque senão, essa dor que não ficou só nos olhos, mas provavelmente ficou uma marca interna. Aquilo é uma ferida que precisa ser curada. Então, o dia que ele puder liberar e manifestar misericórdia e perdoar a mim, quando houver o arrependimento e a conciliação, aí sim ele estará totalmente curado, porque é ele que vai sair machucado nessa história. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas você não sabe o quanto o outro fez por mim. Tudo bem, ele fez, mas quem está ferido é você. Por isso que quem precisa do perdão é você. Quem precisa perdoar é você. Quem está entendendo, diga amém. Alguns falam assim, não, eu posso perdoar, mas eu tenho que me curar primeiro. Então eu serei capaz de perdoar. Não, a cura é o próprio perdão. Entendeu? A cura é o próprio perdão. Então, às vezes tem pessoas que elas acham que elas vão acordar com uma natureza diferente sem ter feito nada. Então ela imagina, não, acordei hoje com vontade de perdoar. Hoje eu estou com vontade de perdoar. Você não vai acordar com vontade de perdoar. Porque normalmente a mágoa, o ressentimento, ela pegou na sua carne, né? na sua alma. E a alma e a carne, se elas não estiverem sujeitas ao Espírito Santo, elas vão ser só alma e carne. E só vão querer fazer o que o Espírito não faz. Então, provavelmente, que você que foi ofendido, você não vai acordar com vontade de perdoar. Você vai acordar, vai lembrar daquele assunto, vai ficar com raiva o resto do dia. Então, não adianta falar, não, vou esperar. Um dia, sei lá, eu acordo com a vontade danada de olhar para a cara do fulano e eu quero te perdoar. Não, isso não acontece. Quem está entendendo, diga amém. E o perdão, ele traz justamente cura. Alguns falam assim, mas eu quero vingança. Porque, mais uma vez, eu não posso ignorar a minha alma. Né? Eu não posso ignorar que eu tenho sentimentos. Então, quando eu sou ofendido, automaticamente eu vou querer me defender, eu vou querer fazer alguma coisa. Não adianta, se eu estou brincando aqui, o Diogo tomou um soco, provavelmente ele não vai ficar parado. E aí que está o problema. Então é natural que você reaja àquilo. E como que você vai reagir? Com vingança. Quando alguém faz algo contra você, normalmente nós queremos vingança. Mas aí nós esquecemos do que Deus diz lá em Hebreus 10:30, que diz, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Porque quando eu falo eu quero vingança, no fundo eu estou querendo justiça, sim ou não? E a justiça precisa ser feita. Só que a decisão é o seguinte, eu preciso decidir se eu quero vingança ou se eu quero justiça. Eu quero justiça, então eu confio no Senhor. Eu quero vingança, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Só que o problema da vingança é que a vingança, primeiro, quem decide pelo caminho da vingança já perdeu. Não, mas eu vou ofender, eu vou ferir. Mas a vingança é uma coisa assim. Eu te ofendo hoje, amanhã o outro me ofende, aí eu ofendo um pouco mais e vira uma guerra. Agora, quando eu decido pelo caminho da justiça, eu confio no Senhor e sei que Deus é a minha justiça.
e Ele há de me justificar. Quem está entendendo, diga amém. Só que para buscar a justiça de Deus vai exigir o que de mim? Fé. Porque normalmente nós queremos ir lá. Nossa, se eu pegar, se eu encontrar na rua, ai que eu grudo pelos cabelos, ai que eu faço isso. Ok, nós precisamos decidir se eu quero vingança ou se eu quero justiça. Vingança e justiça não andam junto. Nenhuma justiça será vingança. E nenhuma vingança manifestará justiça. Quantos estão entendendo? Diga amém. Alguns podem dizer assim, mas outras desculpas. Por que eu deveria deixar que essa pessoa saísse bem da situação? Porque ela merece receber. A questão é a seguinte, se você não perdoar, quem sai mal dessa situação continua sendo você. Muitas vezes nós retemos o perdão porque nós achamos que se perdoar, falar, então agora sim, eu perdoo, está resolvido, ficha limpa, acabou, não sofre mais nada. Espera aí, o que aconteceu com você diante de Deus? Quem foi perdoado aqui, levanta a mão e diga amém. Se você foi perdoado, se você crê nisso, o que aconteceu com a sua ficha diante de Deus? Seu nome continua no SPC do inferno? Não. Você continua debaixo de acusação? Você está querendo ser crente, mas você já fez isso, e isso aí continua sendo assim? Não, hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço foi pago, Deus esqueceu, e agora eu vivo livre, abençoado. Porque eu sei que o meu passado não me condena mais, porque agora Cristo me perdoou de todos os meus pecados. Mas como nós temos dificuldade de fazer isso com os outros, né? Porque aí, nós falamos assim, o outro não merece perdão. Ninguém merece perdão. Se alguém merecer perdão, não é perdão. O perdão é justamente para quem? Quem recebeu perdão aqui, diga amém. Você mereceu perdão? Você recebeu perdão porque Deus achou você e falou, gostei da Neide. Olha, a Neide cozinha tão bem, eu vou perdoar ela. Isso não é perdão. Ou alguém pode estar falando assim, aonde está a justiça? A justiça está na cruz. Jesus já liberou você da dívida dos seus pecados e já liberou da dívida dos pecados dos outros também. Então, não adianta ficar dando desculpa, nós precisamos entender qual a importância do perdão. Mas alguns falam assim, pastor, o problema é muito além disso. Eu não consigo esquecer. Foi muito traumático. Foi muito dolorido. Aquela fase foi a pior fase da minha vida. E por mais que eu entenda tudo isso, eu tenho consciência disso tudo, eu não consigo esquecer. E toda vez que aquilo vem à minha memória, todos os sentimentos, medos e inseguranças invadem o meu coração. Então eu me sinto até hipócrita, dizendo que eu vou perdoar, mas eu tenho isso dentro de mim. Às vezes eu já ouvi isso. Eu não vou perdoar o meu cônjuge. Não, ele diz assim, eu vou perdoar, mas eu nunca me esquecerei do que ele fez para mim. Até perdoo, mas eu não esqueço. Alguns até dizem, eu consigo perdoar, mas esquecer, nunca. O que essas pessoas na verdade estão dizendo? Elas estão dizendo o seguinte, eu não quero esquecer e não vou apagar isso da minha mente. É impossível você esquecer algo que fizeram contra você, é fato. Perdão não traz amnésia.
Ok? Eu perdoei, então agora eu vou ter uma amnésia santa, passou um negócio aqui, eu esqueci, e acabou, e consigo viver bem. Não é isso que vai acontecer também. E muitos não perdoam porque ele acha que não vai esquecer, então como ele acha que não vai esquecer, ele vai ser hipócrita, aí ele cai num looping temporal de que ele entra naquela circunstância de que o tempo todo ele vai estar vivendo aquilo e revivendo aquilo, e ele não vai conseguir manifestar. Mas você precisa entender o seguinte: o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Deus decidiu perdoar a mim e a você por meio de Cristo. É uma decisão. Não é uma questão de sentimento. Porque a mágoa, o ressentimento, a dor daquilo que foi provocado pela pessoa que nos ofendeu, ela sempre vai ser algo negativo. Então você nunca vai conseguir ter um sentimento positivo a respeito daquilo. Porque existe um mecanismo lá dentro funcionando assim. Lembrança, dor. Lembrança, dor. Então, o sentimento, e alguns sofrem tanto com isso, e isso é tão poderoso, que alguns a dor não é só na alma, ela chega a ser uma dor física, ao ponto de alguns, quando pensam a respeito da circunstância, ou quando é falado a respeito da situação, ela já começa a ter dor no corpo, dor de barriga, muscular, dor de cabeça, gastrite, problema de pele, já começa a ter dores no próprio corpo. Por quê? Porque a dor, a marca foi tão profunda, que somente a memória produzida por alguma coisa que foi dita, falada, sei lá, já automaticamente reverbera no corpo dela. Até problema no intestino. De tão marcada que a pessoa está. Porque, e aí, quando você fala para ela perdoar, ela fala assim: como que eu vou lidar se eu tenho esse sentimento? Porque ela não entendeu que ela não vai ser produzido outro sentimento inicialmente. Então não é uma chave que liga e desliga, eu acordo falando: agora eu estou gostando da pessoa. Agora eu acho o jogo legal, então agora eu vou decidir. Não. Agora eu preciso decidir perdoar. E quando eu tomo a decisão dentro do meu coração, da minha mente, eu decido. Deus falou que em Hebreus 10 que Deus não se lembraria mais dos nossos pecados. Então Deus, Ele decide jamais lembrar dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, mas dentro do seu coração Ele decidiu não lembrar mais dos nossos pecados. O perdão não significa de que de alguma forma eu serei capaz de apagar da minha mente o registro do que aconteceu. Foi registrado. O perdão significa optar em não se lembrar mais. Eu costumo dizer que depois, quando eu entendo que o processo de perdão aconteceu na minha vida, quando aquilo que me trazia dor não traz mais dor, mesmo que eu olhe para ela. Então, exemplo, é como uma cicatriz. Quando você se machuca, aquela, vamos supor, você cortou o pé, né? Rasgou o pé, teve que tomar ponto. Eu me lembro uma vez que eu rasguei o pé no mato, no vidro. Aí tive que tomar, eu lembro de tomar injeção em cima do negócio, aquela coisa, né? Doía muito. Aquilo inflamou. Primeiro você joga terra, borra de café, você joga de tudo para lá para depois você... Bom, aquilo produziu muita dor na época. Mas passou. Hoje eu posso mostrar a cicatriz para você e falar: ela está lá. Só que ela não produz mais dor.
Então, quando você passa pelo processo do perdão, você até consegue falar. Porque quando você não perdoa, você às vezes não consegue nem tocar no assunto. Algumas pessoas, ela é tão profunda a marca dela, daquilo, que na verdade parece que a própria cabeça dela esquece do assunto. Mas quando você perdoa de fato, quando eu descobri uma vez que eu consegui ser liberto daquela situação, foi o dia que eu consegui falar com alguém a respeito daquilo, sobre aquele assunto, e aquilo não produzir mais dor. Eu falava como se eu estivesse contando uma história, aconteceu isso, sem vergonha, sem culpa, sem dor, sem choro. Mas eu consegui resolver, falar, olha, aconteceu isso comigo, eu passei por isso, aconteceu isso, e aquilo não produziu mais dor. E eu vi que quando eu fiz aquilo, eu falei, nossa, eu consegui falar. E aí eu comecei a contar um pouco da minha história para as pessoas, e toda vez que eu conto a minha história, não produzia mais dor. O sofrimento. Mas eu lembro, ao ponto de eu conseguir contar a história, e até dar detalhes se for necessário. Mas isso não quer dizer que produza dor, porque dentro do meu coração eu fui liberto. Quem está entendendo, diga amém. O perdão, ele é uma questão de você optar em não lembrar. Abre comigo em Lamentações capítulo 3. Eu amei esse texto, essa semana estudando sobre perdão. Lamentações 3. Olha que interessante no versículo 19, 20 e 21. Vamos para o 19. Olha o que Jeremias fala. Ele está contando sobre o sofrimento de Israel. E aí é o que ele diz aqui no versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele começa o versículo dizendo, lembra. Ele lembra da dor, ele lembra do sofrimento. Lembra. A mente produz um pensamento e provavelmente uma ação e reação na sua vida. Versículo 20, perdão. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha o que a dor produz, a mágoa produz, o ressentimento. Toda vez que você lembra, você produz dor, tristeza, sofrimento. Mas aí no versículo 21, que para mim é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Eu vou trazer na minha tradução mais original, que é mais comum, né? Aqui está, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Né? Eu gosto da tradução que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem até música disso. Veja que é um processo. No versículo 19, 20, ele falou assim, eu me lembro da circunstância, eu me lembro daquilo, e aquilo produz uma dor. Então, o que ele tem que mudar? O problema continua lá? Sim ou não? Sim. O causador da dor continua lá? Sim. Eu tenho poder para mudar aquilo? Não. Mas aonde eu consigo mudar? Em que ambiente eu consigo mudar que eu tenho controle? Aqui e aqui. Então, eu decido perdoar. E como que eu decido perdoar? Quando eu decido não ficar mais pensando naquilo que me provoca dor, mas eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu começo a mudar a minha mentalidade, o meu mecanismo de pensamento. Por isso que Paulo diz, para que eu experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita vontade, eu preciso renovação na minha mente. Preciso começar a ter controle. Porque pensamento é mais ou menos assim. Os estudantes mais antigos de maturidade vão lembrar dessa explicação. Você não consegue impedir um passarinho de pousar na tua cabeça, mas você consegue impedir ele de fazer um ninho. Os pensamentos são assim. Às vezes vêm. Mas você decide não dar continuidade àquilo. Nós precisamos aprender a administrar isso. Então eu não vou ficar meditando naquilo que me produz dor. Eu vou meditar naquilo que me traz esperança, que é a palavra de Deus.
que aquelas promessas do Senhor, Jeremias estava passando por uma fase difícil, mas havia uma promessa para Israel, mas aos seus olhos naturais, tudo era um caos, tudo era um problema, tudo era um sofrimento. E como nós olhamos, se nós começarmos a olhar para o mundo ao nosso redor, qual é a sensação que tem? Eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes uma tristeza. Falo, meu Deus do céu, onde vai parar tudo isso? Onde que esse mundo vai parar? Aí você começa a perder até a esperança no futuro. Pensando, meu Deus, o que vai ser para os meus filhos? Para os meus netos esse mundo? Que gente louca que domina esse mundo. Que barbaridade que estão fazendo. Aí você fica imaginando isso. Mas aí eu me lembro o quê? Porque se eu entrar por esse caminho, ou eu me torno um depressivo, ou essas pessoas aí que têm raiva do mundo e usam a internet para expressar suas dores e raivas e indignações. Eu decidi que eu não quero caminhar por esse caminho. Então eu trago à memória aquilo que me dá esperança, são as promessas do Senhor a respeito da sua volta, do que Ele vai fazer com a igreja. É isso que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando eu começo a pensar nisso, eu começo a produzir outros sentimentos em mim. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Eu li a história de um missionário que foi pregar no norte do Canadá. E ele foi pregar para os esquimós. E ele precisava explicar a palavra de Deus. E dentro da linguagem daqueles esquimós não tinha a palavra perdão. Não existia a palavra perdão. E aí ele usou a seguinte expressão: não ser capaz de pensar mais no assunto. Toda vez que eu falar de perdão, estou falando não ser mais capaz de pensar no assunto. Perdoar é uma decisão de esquecer, mas não vai produzir amnésia. O perdão é como puxar a corda de um balanço de um sino. Você já viu a cordinha de um sino? Que você puxa e quanto mais você puxa, mais ele bate. Então, se você não perdoa, é como você o tempo todo você está puxando aquele assunto e aquele assunto está sempre vindo à sua memória, sempre falando, e aquilo, não para. Mas quando você deixa de bater, você puxou a corda, o sino está lá, blém, blém, blém. Quando você para de puxar, ele para exatamente na hora? Não. Mas aos poucos ele vai desacelerando, até que você nem lembra mais que o sino está lá. Perdoar é parar de puxar a corda. Se continuarmos puxando nossas queixas, não devemos ficar surpresos se os velhos pensamentos continuam vindo à tona. Mas se você já soltou as cordas e as lembranças ainda continuam vindo, entenda que elas ainda apenas estão no ding-dong, ding-dong. Você ainda está puxando a corda ou você realmente já soltou? Porque tem gente que ela diz que ela perdoa, não, perdoei, estou resolvido com isso, mas vira e mexe, ela fala do assunto de novo. Ela traz como um boleto, olha. Mas fulano, eu perdoei, mas eu não quero ver pintado na minha frente. Se eu ver, eu acho que eu mato ainda. Entendeu? Não, eu perdoei. Mas se eu puder passar o carro por cima, vai produzir uma certa alegria. Então. José talvez seja o maior exemplo bíblico de esquecimento. Porque ele poderia ter desperdiçado a sua vida remoendo de rancor, de raiva, de ódio, porque o que os irmãos dele fizeram com ele é absurdo. Vamos lembrar rapidamente a história de José. Os irmãos, por inveja, por ciúmes, vendem ele vai parar como escravo na terra do Egito, se torna escravo de Potifar lá. A mulher de Potifar dá em cima dele, injustamente ele é
condenado, ele vai parar numa prisão e fica anos e anos numa prisão, até que pela graça de Deus, Deus mexe com tudo lá e ele se torna o governador do Egito. E eu acredito muito, já preguei sobre isso, eu gosto muito de José, porque José me dá muito exemplo sobre isso. É interessante que o texto diz que os irmãos vêm até ele, não reconhecem, porque era muito tempo depois, e nunca imaginaria que seria José na posição que aquele homem está, como governador, primeiro-ministro lá de Faraó, e a atitude de José. De José olhar para aqueles irmãos chorando, e os irmãos ficaram com medo, falaram, agora ele tem poder, vai nos matar. Ele falou, não, você não entendeu. Eu só estou aqui onde eu estou porque vocês fizeram aquilo. E Deus transformou o dia ruim em dia bom, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então ele atribui o sofrimento dele a um propósito de Deus. E ele se alegra com esse propósito. E ele não se torna um cara amargurado, ofendido na vida, mas ele entendeu que aquela dor que foi produzida pelos seus irmãos fazia parte de um propósito para levar ele até aquele momento. Isso é maravilhoso. E aí ele tem filhos, e o primeiro filho dele chama-se Manassés, que significa esquecimento. Deus se esqueceu da minha dor. Por que ele deu o nome de Manassés para o seu primeiro filho? Porque ele está dizendo, toda vez que ele gritava, Manassés, ele estava dizendo, Deus se esqueceu da minha dor, eu me esqueci. Isso não produz mais dor. Mas você sofreu, olha o que os seus irmãos fizeram com você, olha o que fulano, você foi traído, você fez isso, aquela mulher safada fez tudo aquilo com você, e como que você está? Eu estou bem. Que a propósito de Deus em todas as coisas, e pela graça de Deus eu respondi a isso. E eu consigo trazer aqueles que me ofenderam para comer na minha mesa. Nós precisamos entender, e eu quero caminhar. Preciso encerrar em alguns minutos. E o perdão, ele não é uma opção. Ele é uma decisão que todo cristão precisa aprender. A praticar quantas vezes? 490 vezes num dia. O perdão, ele é muito bonito na prática. Na teoria. Mas a prática não é uma coisa tão simples. Então, como perdoar na prática? Vamos lá agora para a coisa prática, hein? Anota aí. Primeiro, pare de fazer o registro dos erros dos outros. 1 Coríntios 13:5 diz que quem ama não se ressente do mal. Então tem gente que parece que vive anotando os erros dos outros. Se for para anotar alguma coisa, anote o seu. Mas tem gente que... Você já viu como tem gente que é pronta para falar dos outros? Ela consegue dar a capivara de alguém para você? Mas a respeito dela, ela sempre fala que ela é legal. Nós não podemos nos enganar, gente. Ontem eu estava brincando com a minha filha, né? Conversando com ela. E eu falei, nossa, perdi um seguidor. Falei, eu sou tão legal, como que alguém deixa de me seguir? Ela olhou e falou, tá bom. Mas é um engano. E a gente não pode viver no engano. Eu não estou dizendo que eu tenho que viver condenado. Mas eu preciso entender que também eu não sou flor que se cheire. Então, se eu não sou flor que se cheire e eu me aguento, por que eu não aguento os outros? Né? No casamento é muito comum isso, né? Os cônjuges só vão conseguir desfrutar plenamente do casamento quando os dois jogarem caderneta fora. Porque eles são uma benção, mas quando dá confusão, ele traz a caderneta e começa. Sabe o que é? Olha aqui. Ó. No dia 28 de março de 1994.
E aí ele traz. Porque aquela vez. Mas a gente já não conversou sobre esse assunto. Mas eu ainda sinto. Então. Porque na semana passada, olha aqui, eu anotei, ó. E aí começa. Aí aí o outro já peraí, ele já puxa a caderneta dele. Que já não é a caderneta, é um livro. Falei, tá aqui. Já que é para falar, vamos falar. E aí começa. Um condenar o outro. E aí eu falo, não vai dar certo. Segunda forma de você perdoar. Decidir perdoar e fazer a coisa do jeito certo. Quer que eu pare, irmãos? A gente já vai para a ceia, termina, resolve? Ou vamos ouvir tudo e já resolver de vez aqui? Fala para a pessoa do seu lado, aguenta mais um pouco. Agora eu vou ensinar um negócio aqui, hein? É aonde muita gente erra. Em vez de dizer, me desculpe, escute bem. Em vez de dizer, me desculpe, diga, eu estava errado. Por favor, me perdoe. Há um mundo de diferença entre me desculpe e eu estava errado. Tem gente que consegue até falar, me desculpa, mas não admite que estava errado. Me desculpa, mas quem estava errado é você. Tem umas coisas que às vezes eu vejo gente fazendo que eu falo, meu Deus do céu, eu precisava de 7 domingos para pregar durante a semana para poder ensinar sobre alguns assuntos. Então, eu estou ensinando hoje sobre perdão. Então, eu vou ensinar na prática. Então, eu pequei, eu errei. Não é simplesmente me desculpa. Me desculpa. Podia ter feito isso. Não, você precisa admitir que você errou. Eu já tive gente que me procurou e falou assim, olha, me desculpa, eu estou magoado com você. Então eu fiquei com muita raiva de você, mas estou pedindo perdão para você. Ué? Então o problema era com você, não era comigo. Quem decidiu ficar chateado foi você, não fui eu. Mas é assim que tem gente que vem e faz as coisas. Não, irmão, nós precisamos fazer a coisa do jeito certo. Lembra que eu tenho falado? Fazer a coisa certa do jeito certo. Não é verdade? Então, você precisa entender que existe um momento, existe a maneira, existe o tom, existe o ambiente. Tem ambiente para fazer as coisas. Tem ambiente que você pode até fazer, mas não vai dar certo, não vai produzir o mesmo efeito. Entendeu? Então, exemplo. O Léo, antes de sair de casa, ele brigou com a Vanessa, porque ele que é ruim, a Vanessa é legal. Então, ele brigou com a Vanessa. Quebrou o pau lá de manhã e tal, e a Vanessa sai chateada de casa para ir trabalhar. Daí ele falou poucas e boas para ela, mas aí ela tinha que ir lá para a escola trabalhar, não dava para ela ficar ali também discutindo muito, já ficou nervosa, já catou o carro, foi trabalhar, e aquela coisa. Aí o Léo dá umas 10, isso era 7 horas da manhã, 6:30, do cabaré. Dá umas 10 horas da manhã, o Léo manda uma mensagem de WhatsApp, fala assim, mas me desculpe. Aí ele acha que tá bom, que resolveu o problema com ela. Quando ele chega em casa, ela chega em casa e fala, oi amor, ele ainda acha que vai ter flores. E que ela vai estar sorridente para ele. Aí quando ele encontra uma mulher que está bicuda, que não quer olhar para a cara dele, ele fala, mas peraí, eu já mandei a mensagem para você. Que crente é você que não me perdoa? Peraí. Você entende que está fazendo a coisa tudo errado? Então, o que ele deveria fazer? Esperar ela chegar. Até mandar uma mensagem. Amor, olha, eu estava errado, estou pensando, mas eu quero conversar com você. Você já amaciou a carne. Entendeu? Ou quando ela chegar em casa, vem aqui. Vem aqui, senta aqui. Quero conversar com você. Eu errei.
E não faz no atacado, não, é no varejo. Aí eu errei. Eu errei aonde? Eu errei nisso. Se você der 3, provavelmente a Vanessa vai pontuar mais 8. Mas aí você admite, eu errei também. É verdade, também errei. Me desculpa. Eu me comprometo hoje em não fazer mais isso. Eu estava errado nisso, não deveria ter tratado você dessa forma. Não deveria ter falado com você. Me perdoa. Me perdoa, fica tranquilo, agora eu vou fazer um almoço para você. Aí é glória pura. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eita! Que bom, já aconteceu, está com moral, hein, Léo? Então, nós precisamos assumir o erro, nós precisamos pedir perdão. Maduros assumem erros. Criança não admite, você já viu? Você fala para a criança, você fez isso, ela nega até morrer. Né? Quem pôs a mão com chocolate aqui? Ela está com a mão toda ensaboada de chocolate. Ela diz assim, não fui eu. Meu Deus, está ali, a prova está ali, mas ela nega. Só na hora que você ameaça com o chinelo que ela está boa. Criança é assim. Agora o problema é adulto com atitude de criança. Entendeu? 3. Se alguém pecou contra você, libere-o, sem ter que pagar alguma coisa. C.S. Lewis fala, todo mundo diz que o perdão é uma bela ideia, até que alguém tenha que perdoar. Talvez você tenha uma lista de quem te ofendeu e de todas as ofensas. Está na hora de você olhar para essa lista e escrever, perdoado, amassar e jogar fora. Agora tem gente que mantém a lista na porta da geladeira. Para ficar lembrando o tempo todo. 4. Porque o ressentimento é uma prisão cheia de tortura. 4. Confesse a sua raiva contra Deus. Parece estranho, mas alguns têm dificuldade de perdoar o outro porque, na verdade, estão com raiva de Deus por exigir isso deles ou por permitir que alguém os tratasse assim. A realidade é que ninguém é perfeito, nem você e nem eu. Eu estava estudando o livro de Jonas, profeta Jonas. Eu até indico que você leia essa semana, é curtinho. Deus manda Jonas para Nínive. E Nínive era uma cidade pecaminosa, e era o inimigo de Jonas. Tá? Aí Deus manda Jonas para Nínive para pregar para aquele povo se arrepender. E Jonas, ele reluta, todos conhecem a história lá, que Deus pega o peixe, engole ele e tal. Mas se você ler lá o final, Deus vai, ele prega e ele sai pregando na cidade, e a Bíblia diz que 120 mil homens se arrependeram, a cidade inteira se arrependeu. Agora, sabe o que é mais interessante? É a atitude de Jonas. Jonas vivia numa religiosidade, numa prisão religiosa tão grande, numa idolatria por sua nação e o seu ministério. Outro dia eu falo sobre esse assunto, que ele ficou com raiva de Deus, está lá o texto. Porque Deus perdoou ele, falou assim, eu sabia que você ia fazer isso. E por isso que eu estou com raiva do Senhor. Porque eu sei quanto o Senhor é bom. Mas esse povo não merece. Então, quando a gente fala assim, que é outra forma de você começar a resolver a questão do perdão, ore por aquela pessoa que você tem mágoa, aí não, pastor, aí já está pedindo muito. Não, aí também já é demais. Eu deixo de tocar cordinha, sabe, o ding-dong, mas orar, aí está demais, pastor, aí já está pedindo demais, é muita coisa. Então, é igual Jonas. Jonas ficou com raiva de Deus porque no fundo você sabe que Deus é Deus misericordioso e amoroso. E você já experimentou isso, mas você não quer que o outro experimente.
Então, quando fala de orar, abençoa seu inimigo. Imagine Deus, abençoa, Deus abençoa a família daquela desgraça, abençoa, Deus abençoa. E ele fica só no abençoa, ele não consegue nem falar o nome da pessoa, né? E ele fala numa dor, mas vai por mim. Estou falando porque também já passei por isso. Eu decidi no meu coração que eu seria livre disso. Então eu oro, e não é uma coisa fácil de orar. No começo é desconfortante demais. Orar por alguém que você não gosta é muito desconfortante. Orar por alguém que te magoou é angustiante. Porque a sua boca normalmente ela foi preparada, ela foi organizada para falar mal daquela pessoa, para pensar mal. Então você produzir alguma coisa boa a respeito dela é muito difícil. Então na oração você não ora com maldade. Você só ora com bondade. Não é assim? Deus abençoa. Deus prospera. Deus emagrece. É assim? É? Deus faz isso. Deus faz aquilo. No começo é desconfortante, mas com o tempo você vai vendo que as cadeias vão caindo e você vai sendo livre. E vai chegar uma hora que você faz isso com alegria no coração e você fica bem. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo te ajuda. Tenha a convicção do perdão de Deus sobre você. Lucas 7,47 diz: aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Enquanto você se concentra apenas no que os outros fizeram, você nunca vai conseguir se perdoar. E guardar ressentimento é alimentar a morte dentro de si mesmo. Tem uma historinha, eu queria encerrar com isso, a banda pode subir. Muito interessante, que diz que um homem no seu leito de morte resolveu confessar à sua mulher que havia sido infiel, que havia enganado ela com a sua prima, com a vizinha e com a sua melhor amiga. A mulher espera um pouco, olha para ele e diz: tudo bem, eu também tenho que lhe confessar uma coisa. Foi por isso que eu te envenenei. Você entendeu a história? Na verdade, guardar rancor é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Nós precisamos entender que o perdão é uma necessidade. Eu queria encerrar com esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Até a mulher do Google está me lembrando do horário do culto. Mas eu estou no horário. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Remissão quer dizer libertação, quer dizer perdão. A gente vai tocar espírito. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Antes você vivia no império, agora você vive no reino do Senhor. E Ele fez isso perdoando você. Ele fez isso perdoando você. Quando você decide viver em perdão, você tira o seu coração do reino das trevas, do império das trevas, perdão. Império não é reino. E você transporta o seu coração e a sua vida para o reino da luz. Quando você vive magoado, ressentido, você vive debaixo do reino, do império das trevas. Angústia, dor, sofrimento, morte. Mas quando você decide entrar pelo caminho do perdão, você decide soltar
a corda que balança o sino. Quando você decide fazer como José, dizendo: a partir de hoje eu tenho Manassés na minha vida. Eu me esqueço. Aquilo não produz mais dor. Aí eu passo para o reino da luz. E agora eu vivo tranquilo, em paz, liberto, curado. Eu não deixei de esquecer, mas eu decidi que eu não vou mais lembrar ou meditar sobre isso. Porque eu quero viver diferente. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para te perdoar. Fique de pé.